Se você acha que eu vou sair daqui sem o meu irmão, você está me entendendo muito errado. Boa noite, canceleiros! Seja muito bem-vindo ao programa Cancela, um programa que traz um prisma diversificado sobre livros, filmes, seriados e cultura popular em geral. A minha perna tá dormindo, eu não tô conseguindo andar. Gostaram do figurino ou não? É sério que eu não tô conseguindo andar. Então, como de costume, quando eu terminei de me arrumar, eu olhei para minha esposa e perguntei: e aí, o que você achou dessa vez, né? Como já aconteceu antes, no do The Walking Dead, ela olhou pra mim: você não tá parecendo o Rick Grimes, você tá parecendo mais aquele Clancy Wiggum, o policial meio gordinho dos Simpsons. Aí chegou no do Tony Stark. Aí quando eu fiquei pronto que nem o Tony Stark, eu falei: e aí, tô parecido? Ela falou: você podia estar parecido, mas o que eu mais gostaria que você fosse parecido com o Tony Stark é que você tivesse o dinheiro dele. Aí hoje eu falei: e aí, eu tô parecido com quem? Ela falou assim: você tá parecido com o seu boneco. Aquele lá da escolinha, né? Essa minha esposa, ela me apoia demais, né? Desde o mês de abril nós temos um encontro marcado todos os últimos sábados do mês, às 19h19, então você precisa cancelar todos os seus programas e vir direto para o IASP. E antes de começar o tema, eu gostaria de dar uma boa notícia para você. Se você tem gostado do programa Cancela, se você quer mostrar para as pessoas o que acontece aqui, tentar convencer aquelas pessoas, todos os últimos episódios já estão disponíveis no YouTube. Você pode mostrar para aquelas pessoas que são seus amigos, porque se você gosta do programa, recomende para os seus amigos. Se você não gosta, recomende para os seus inimigos. Mas não deixe de falar do programa Cancela. Nós também temos um site, programacancela.com.br, onde você pode ficar por dentro de tudo que acontece. Mas agora, chega de dar propagandas. Vamos falar de Prison Break, Em Busca da Verdade. Alguém aqui não assistiu o seriado? Deixa eu ver. Sério mesmo? Vocês não assistiram o seriado? Inacreditável. Porque geralmente quando você conversa com alguém que gosta de séries, a grande maioria das pessoas já assistiu Prison Break. E algo que nós fizemos de forma proposital foi escolher fazer esse tema exatamente hoje. Sabe por quê? Porque Prison Break, ele estreou no dia 29 de agosto de 2005, ou seja, exatamente há 10 anos atrás. Quem é fã de Prison Break, hoje esse é motivo de uma celebração, porque hoje Prison Break completa 10 anos. É aniversário de Prison Break. Só que nós só não convidamos o Hulk, porque o Hulk não pode bater palmas. Lembra-se, não? Que tá aqui o quê, rapaz? Fica na tua aí, né? Fica na tua. Prison Break voltou a ser notícia porque há poucos dias ali na Comic Con, os atores falaram que surgirão 10 episódios novos de Prison Break a partir do ano que vem. O que vai acontecer ninguém sabe, mas Prison Break, ele vai voltar. E eu confesso que o tema de hoje, ele será um pouco mais complicado de ser abordado do que os outros temas que nós vamos falar durante o Cancela. Por quê? Porque ninguém quer estar preso. Todos nós gostamos da liberdade, nós queremos ser livres. Mas vamos então falar um pouco sobre Prison Break. Prison Break traz a história de Michael Scofield, sou eu, mais ou menos, né? Que ele tenta ajudar o seu irmão, que foi acusado de forma injusta, e ele está preso ali na linha para morrer, ele está sendo condenado, e aí ele cria um plano todo especial para eles conseguirem fugir da prisão. E o interessante é que quem assiste o seriado, eles ficam naquela neura para saber, será que ele vai fugir ou não vai fugir? E muitas pessoas, quando começam a assistir o seriado, acabam assistindo muito rápido. E é fácil você conhecer pessoas que assistiram Prison Break assim em uma semana. Alguém já assistiu em menos de uma semana? Deixa eu ver as mãos aqui. Tem algum viciado? O pessoal levanta até meio viciado, né? Tem alguém, tipo, bem devagarinho. Exatamente, o Prison Break, ele acaba viciando a pessoa que está assistindo. E algo que eu acho legal na série também, é que Prison Break, ele conta um pouquinho dos bastidores da política norte-americana. E nós vemos isso de forma muito
sucinta ali naquela influência que a companhia tem na vida de Burroughs, do Lincoln Burroughs. Se você não assistiu o seriado e quer saber o que é a companhia, na verdade nem a própria série explica direito o que seria a companhia, mas eles explicam qual é seu objetivo: governar os Estados Unidos de forma corrupta, influenciando os governantes através de dinheiro e extorsão. Uma forma de política que o brasileiro não está tão acostumado. Não é verdade? Mais ou menos. A série ela foi criada por Paul Schering e foi transmitida de 2005 a 2009 na Fox. No Brasil, ela começou a ser transmitida apenas em 2006, ali pela Fox mesmo. Mas para os réis mortais que não tinham condições de, quem sabe, ter uma TV a cabo, tiveram que esperar até o final do seriado nos Estados Unidos em 2009 para começar a passar aqui no Brasil. E a série, ela não termina meio que tem o seu final, por isso eles lançaram um filme que alguns dizem que é alternativo, que o nome do filme é The Final Break, que seria o resgate final, e ele foi lançado correspondendo aos episódios número 23 e 24, que não entraram na cronologia da série. Então o filme conta o intervalo de 4 anos ocorridos no último episódio. A série, na verdade, ela foi originalmente criada só para tapar um buraco que a Fox tinha na sua programação. E ela tinha a ideia de ser apenas 12 episódios, só que a série ela teve tanto sucesso que ela conseguiu até 4 temporadas. O seriado, ao contrário de outros temas que nós estamos vendo, ele não foi tão premiado assim. Ele ganhou apenas um prêmio em 2006, que é o People's Choice Awards, como drama, revelação favorito da TV, mas eles também foram indicados a alguns outros prêmios. Algo que me assustou quando eu estava estudando sobre Prison Break foi ver sobre a audiência do seriado como um todo. Para vocês terem uma ideia, ele começou muito bem, a primeira temporada começou a cair. O episódio mais assistido foi o 13º da primeira temporada, onde mais de 12 milhões de pessoas assistiram. E se você for comparar essa audiência com séries atuais, você chegaria, por exemplo, na mesma média que tem outro seriado. Não sei se vocês conhecem, Game of Thrones. Conhece ou não? Será que esse daí seria um bom tema para um cancela? Não sei, vamos pensar. Vamos falar um pouquinho sobre os personagens. Michael Scofield. Alguém consegue falar o nome dele? Eu tenho dificuldade. Wentworth Miller. Ele foi escalado em cima da hora para ser o personagem principal e ele começou a filmar apenas uma semana após fechar o contrato de produção. O ator ele já participou de outros seriados, como Buffy, aquela caça-vampiros, Law & Order, House e The Flash. Atualmente é o seriado que ele tem participado. Ali ele é o Leonard Snart, que seria o Capitão Frio. Miller, ele interpreta o personagem principal. Ele é meticuloso, ele é brilhante. Ele sempre foi uma pessoa acima da média. Ele tem um QI acima do normal e ele sempre foi considerado um bom aluno. Só que ao ver, como eu comentei agora há pouco, a situação do seu irmão, ele decide tramar um plano, e esse plano envolve algumas coisas interessantes, que é estudar a prisão, tatuar em seu corpo o mapa da prisão de forma disfarçada, ser preso propositalmente, juntar um time que colaboraria com a fuga e finalmente fugir da prisão. Para esse plano se cumprir, ele fez um assalto de propósito para ser pego mesmo, só que no dia onde ele foi julgado, ele não apresentou nenhuma testemunha e ele nem quis se defender. Ele só pediu para que, ao ser condenado, ele ficasse nessa penitenciária, que é a penitenciária estadual de Fox River, que é uma penitenciária de segurança máxima nível 1, baseado em uma prisão real chamada Joliet Prison, que se encontra na cidade de Joliet, em Illinois. Foi lá que filmaram várias cenas, né? Então, o que acontece? O Michael Scofield, ele é condenado exatamente um mês antes da prisão do seu irmão, e ali ele começa a elaborar aquele seu plano para conseguir fugir da cadeia. E quando eu comecei a assistir o Prison Break, eu fiquei pensando assim, será que fugir de uma cadeia, de uma prisão, é fácil? Quem sabe se você fosse inteligente... Olha, os caras já querem fugir, né? É fácil, né? E aí eu assisti um vídeo de uma pessoa que também tentou fugir da cadeia. Olha só que interessante como ele tentou. Tá arrependido? Não, senhor. Não estou arrependido de nada. Não falou que ia matar ninguém, não? Faixa preta, doutor.
Eu sou faixa preta. Faixa preta? Sou. E luto bem aqui, doutor. Se quiser eu sair bem aqui, eu sal. Você quer que eu saia? É mesmo? Eu sal. De bem aqui do sargento, eu sal. Eu gostaria de ver. Então você quer que eu saia? Eu vou sair agora, né? Ó, dá pra você ver. Não é melhor levantar não e deixar a faixa preta? É melhor. Eu quero as forças. Eu vou. Vamos ajudar, Vanderlan. Vamos ajudar o faixa preta. Vamos ajudar o faixa preta, porque faixa preta não pode ficar no chão. Não tá comigo. Realmente o que o Michael Scofield fez foi mais genial do que isso daí, né? Vamos falar um pouco então sobre o irmão, Lincoln Burrows. Ele é interpretado por Dominic Purcell e assim como o Wentworth Miller, ele também foi escalado para o papel apenas 3 dias antes da produção da série. E o ator já participou de um pouco mais de filmes como o Infinity Blade, ele participou de Assalto a Wall Street, ele também participou de House, Missão Impossível 2, e ele no seriado The Flash, ele é o irmão do Capitão Frio, onde ele interpreta o Onda Térmica. Lincoln Burrows é o motivo de existir Prison Break. Ele é grande, meio bocozão, e ele consegue fazer a proeza de ser incriminado por um assalto que ele não cometeu. O seu ponto fraco é o seu filho, LJ, que também é conhecido como o garoto refém. Depois de deixar a escola no 10º ano, ele começou a se envolver em diversos tipos de crimes. E isso acabou o incriminando de diversas formas e o tornou uma pessoa certinha para ser, sabe aquele laranja? Para que ninguém desconfiasse de nada. E foi exatamente isso que aconteceu com o Lincoln Burrows. Ele foi incriminado por fazer o assassinato, por realizar o assassinato do irmão do vice-presidente chamado Terence Steadman, dos Estados Unidos, e aí ele foi sentenciado à pena de morte. Qual dia? Dia 11 de maio. Aí nisso, o seu irmão vai e tal, tenta o libertar da prisão. Esse daí é o Lincoln Burrows. Agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre os personagens secundários. Doutora Sarah Tancred é interpretada pela atriz com o mesmo nome, a Sarah Wayne, e ela lembra de outro seriado, que nós já comentamos aqui, você consegue lembrar ou não? The Walking Dead. Ela também interpreta ali a Lori, e essa moça, a doutora Sarah, ela é apaixonada pelo Michael Scofield, e ela é filha do governador de Illinois. E o que acontece é que ela vive no mundo com uma máxima simples: fazer a mudança que você quer ver no mundo, e você vai lá e faz acontecer. Ela sempre teve o sonho de ser médica, e ela se forma e acaba trabalhando num lugar meio hostil. E o interessante é que, mesmo assim, sendo uma médica, conseguindo realizar o seu sonho, felizmente, ela acabou conseguindo se libertar do vício. Ela é uma ex-alcoólatra e ex-viciada em morfina. Amaury Nolasco, ele deu vida ao personagem Sucre. E o Sucre, ele é colega de cela do Michael Scofield. Só que ele é um preso exemplar e ele tem alguns motivos românticos para tentar fugir de Fox River. Alguém lembra o nome da namorada dele? O pessoal tá depois a equipe aqui pode dar um chaveirinho para eles, o pessoal tá de boa. Maricruz Delgado, o Sucre, ele disputa o amor dela com o seu primo, que é um primo que tenta, furar o olho dele. E o que acontece é que ele é preso mais de uma vez, ele vai também para Sona e ele consegue fugir e tal. Você pode acompanhar, não quero dar muito spoiler porque alguns aqui também não assistiram. Mas algo que eu achei interessante foi sobre Sona. Sona era uma prisão diferente, no Panamá, onde você conseguia resolver qualquer tipo de problema, ou quem sabe você brigou com algum preso e para você resolver a sua situação basta você dar um pé de galinha para o outro. E aí, esses presos disputariam ali uma briga até a sua morte. Logicamente não um pé de galinha bonitinho como esse, né, mas um pé de galinha lá, e era assim que eles resolviam o seu problema. Só que essa prisão, Sona, ela foi inspirada numa prisão aqui do Brasil. E aí eu gostaria de saber se alguém sabe no que ela foi inspirada, em qual prisão ela foi inspirada. Isso aí pode valer um brinde. Alguém sabe? Levanta a mão. Nossa, agora eu vou ter que dar... Você tinha que levantar no Hortolândia 1? Mas superlotou aí? Estava ali... Superlotou o negócio. Exatamente, em Carandiru. Ela foi baseada nessa penitenciária que funcionou de 1956 até 2002. Agora vamos falar sobre outro personagem. Esse daí é um dos
mais odiados, né? O Theodore T. Bagwell, né? O Theodore Bagwell, conhecido como T-Bag. O ator Robert Knepper é o ator que mais aparece em outros seriados. Se você assistir alguma série, você vai encontrar ele ali contracenando. Ele aparece em The Blacklist, Law and Order, em Arrow, também aparece em Flash, Star Trek, também aparece no filme Jogos Vorazes, aparece no filme do Percy Jackson e O Mar de Monstros. E esse cara é um cara realmente que é um pouco mais famoso ali de todo o elenco de Prison Break. Só que a história dele é uma história um pouquinho mais tensa, porque ele é fruto do estupro de uma irmã com síndrome de Down pelo próprio pai alcoólatra. Por isso, T-Bag, ele é considerado o pior personagem e o personagem mais perigoso até de Fox River, porque ele é um estuprador, assassino e líder da gangue ariana na penitenciária. Depois de fugir da prisão, ele é acorrentado junto com Michael, e a Bruce, um outro personagem, ele acaba num momento de vingança cortando a sua mão. Só que quando eu comecei a ver esse negócio de cortar a mão, tudo eu achei interessante, porque muitos seriados usam esse artifício de cortar a mão de um personagem. Por exemplo, você tem o Jaime Lannister, do Game of Thrones, você tem o Merle Dixon e o Rick Grimes, do The Walking Dead, apesar que no seriado não aparece ele ali com a mão cortada, e tem também um que seria um pouquinho mais aceitável, que é o Killian Jones, que é o Capitão Gancho de Once Upon a Time. Por que eles usam esse artifício, eu não sei, só sei que muitas séries têm usado isso de cortar a mão. Outro mafioso famoso e respeitado dentro de Fox River é John Abruzzi, interpretado por Peter Stormare. Ele era um ex-chefe da máfia de Chicago e tinha um perfil de celebridade. Ele consegue fugir da prisão, mas ele é morto assim quando ele estava para ser capturado ali pela polícia. E dentro de Prison Break nós temos também alguns policiais. O primeiro deles é o Brad Bellick, que é interpretado por Wade Williams, e ele é um policial corrupto que acaba sendo preso também, acusado de duplo homicídio. Ele foge da cadeia com Sucre e T-Bag, e aí eles integram um grupo para tentar destruir a companhia. O que ele faz é algo assim que é até admirável, porque ele faz de tudo para salvar o plano de defender a Scylla. Eu confesso para vocês que eu nunca entendi direito o que é a Scylla. Vocês sabem o que é a Scylla? A Scylla vocês sabem. A Scylla eles não conhecem. A Scylla, no seriado, ele explica que seria um arquivo que todos acreditavam que tinha uma lista negra da companhia, mas que na verdade ela escondia alguns outros segredos. E nós temos o outro policial, que é o Alex Mahoney, interpretado por William Fichtner, e ele é um agente especial do FBI designado para tentar capturar novamente os presos que fugiram de Fox River. E ele, para dar o troco nele, o Michael o acusa de posse de cocaína e ele acaba sendo preso também em Sona, ele foge e também integra o grupo para destruir a companhia. Algumas curiosidades. A tatuagem que tem no corpo de Michael Scofield, eu até fiz a tatuagem. Não, brincadeira. É que assim, a minha barriga ela tá tudo trincadinha, sabe? É uma bainha por cima da outra, então acho que não vale muito a pena. Mas a tatuagem do Michael Scofield, ela foi feita por Tom Berg e ela levava de 4 a 5 horas para ser aplicada no seu corpo. Se você tentasse ter uma tatuagem como essa, você levaria em torno de 200 horas e gastaria mais ou menos uns 40 mil reais. Muitas das cenas do Prison Break, elas foram gravadas na cela desse cidadão, John Wayne Gacy, ou Gacy. Ele é um matador americano também conhecido como o Palhaço Assassino. O personagem D.B. Cooper, ele é um personagem real, que em 1971, após um sequestro de um avião, ele extorquiu $200 mil do seu dono e saltou desse avião com 21 quilos em notas de 20 amarrados no seu corpo. E ele também nunca foi preso. E nunca foi pego também. E a última das curiosidades é que o seriado foi proibido em 13 presídios americanos. Era de se esperar que isso iria acontecer, né? Quando eu estava estudando sobre Prison Break, eu pensei em dar uma pesquisada rápida sobre as prisões aqui no Brasil. Eu não sei se você sabe, mas nós somos considerados, né, o 4º país com a maior população carcerária do mundo. E o né? E o maior presídio do estado de São Paulo, ele fica, sabe aonde? Na nossa cidade, em Hortolândia. Inclusive, ele é considerado o novo Carandiru. Lá existem mais de 20 mil pessoas presas.
E para você ter uma ideia, o espaço que cada preso tem para poder se movimentar é apenas de 1 metro quadrado. Seria mais ou menos assim, cada um no seu quadrado. Não. Essa piada aí não pega bem, né? Fazer, né? Com ele estadia, né? Não é legal. Já em nosso estado, são mais de 220 mil presos. E olha só, 67,3% dos presídios no estado de São Paulo, eles estão superlotados. E na verdade esse número ele é até pequeno comparado a outros estados, como Mato Grosso do Sul, onde 100% dos presídios estão superlotados, Ceará com 111%, Alagoas com 126%, Amazonas com 175%, mas o campeão é Pernambuco, com 183% de superlotação. Ou seja, nesse presídio existem 11 mil vagas, mas eles têm 31.242 presos. Todas as prisões do Brasil estão superlotadas. Nós temos uma capacidade para atender 371 mil pessoas e nós temos 615 mil presos. Por mais que Prison Break é uma história que ensina alguns conceitos meio errados, como fazer algum tipo de assalto, assassinar alguém, fugir da cadeia, ele demonstra o amor de 2 irmãos. Isso é interessante no seriado. Alguém aqui tem irmão? Deixa eu ver as mãos. Infelizmente sim. Essa ama o seu irmão. Certeza que você iria junto lá, né? Ser preso, né? Agora uma pergunta um pouquinho mais, como eu poderia dizer, mais pessoal. Algum de vocês tem algum irmão preso? Não? Tem 2? Como é seu nome? Cleuder. Cleuder, infelizmente, eu também tenho 2 irmãos passando por essa mesma situação. Eu tenho 2 irmãos que estão presos. E eu confesso que um dos piores momentos na minha vida foi ter que ver meus irmãos presos. Por algum motivo eles foram presos, não preciso ficar expondo eles. Mas o que acontece é que eu fui tentar visitar. E eu não tinha uma carteirinha especial que você precisa ter para conseguir entrar dentro do presídio. E eu só consegui ver um dos meus irmãos. E para entrar num presídio, porque assim, o Cleuder vai entender, não sei se ele já visitou seu irmão, é horrível você entrar lá. Por quê? Porque é uma cena, ainda mais quando você tem uma pessoa da sua família lá dentro. E eu lembro que eu tive que ficar peladão, eles me revistaram, sentei pelado num negócio lá que era gelado, eu tinha que ver meu irmão, né? E aí eu fiquei 3 horas esperando para conseguir a boa vontade, e quando eu fui falar com meu irmão, na penitenciária, que eu também não vou falar onde eu tive que conversar com ele como naqueles filmes americanos, eu não sei se você já viu, através do parlatório. O parlatório é um vidro que te separa daquela pessoa que você gostaria de conversar. E ele estava lá, algemado, com aquela roupinha laranja. E o que mais me chamou a atenção foi que enquanto eu conversava com ele, alguns presos passavam atrás, para ficar só olhando e saber se ele não estava falando nada assim que tinha a ver, alguma coisa que poderia incriminar os outros. E eles ficavam andando como se fossem zumbis, querendo carne fresca, assim. Ficavam me olhando assim, ó. E aí eles olhavam de novo, assim, né? Deu vontade de falar assim, vem aqui, ô idiota, te arrebento. Você olha aí porque você está aí dentro, né? Eu não podia fazer isso, né? E naquele momento onde eu conversava com meu irmão, eu tinha que demonstrar força, porque meu irmão já estava numa situação complicada. Quando ele me viu, ele começou a chorar. Só que eu tentei ser forte, fiz algumas brincadeiras, e eu lembro que uma das coisas que mais marcou, porque ele assistiu também Prison Break, eu falei para ele assim, eu gostaria de ser que nem o Michael Scofield, entrar aí e te ajudar. Ele começou a dar risada e falou assim, mas você tem que emagrecer muito, né? Aí a gente riu juntos, né? Eu orei com ele, e quando eu saí, foi um dos primeiros passos que eu comecei a dar, eu já comecei a chorar, eu não lembro de ter chorado tanto na minha vida. E aí eu fiquei pensando assim, eu faria de tudo, realmente. E quem tem um familiar preso, eu também acredito que faria de tudo para poder libertar o seu irmão. Infelizmente eu não sou tão inteligente quanto o Michael, eu também não posso fazer coisas erradas para entrar lá e ser preso. Eu acho que... E aí eu fiquei pensando, e se existisse uma história real? Não uma ficção, uma história verdadeira, onde um irmão aceitou pegar a condenação do outro e ser preso. Essa história seria sensacional. Só que eu percebi, ao pesquisar, que essa história ela já aconteceu. Não da mesma forma, mas o conceito por trás é o mesmo. E na verdade, todos nós estamos envolvidos nessa história. Eu não sei se você sabia, mas existem alguns textos que eu gostaria de mostrar para vocês, e o primeiro é esse daqui. Eu e você, nós estamos presos, e condenados também, à pena de morte.
Olha o que diz o texto. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eu e você, desde o momento que nós nascemos, nós já somos considerados pecadores. Você não escolhe, você nasce pecador. E olha que interessante a forma como o texto ele é construído. Porque uma criança, quando ela nasce, ela faz alguma coisa de errado, mas ela já sabe fazer o que é errado. Você não precisa ensinar uma criança a mentir, ela já mente. Se você pegar um brinquedo e soltar no meio de 10 crianças, o que vai acontecer? Elas vão pegar e vão falar o quê? É meu, é meu, é meu, é meu. Elas vão brigar. Egoísmo. O egoísmo é algo de Deus? Não é. Então, como ela já é maldosa, como ela já tem um pecado? Agora, olha esse outro texto. E esse é um dos maiores problemas, e isso é que me assusta, porque esse texto diz, porque o salário do pecado é a morte. E quando eu leio esse texto eu me assusto, porque se eu e você nós nascemos pecadores, significa que nós já estamos condenados com a morte, porque o salário nada mais é do que uma recompensa pelo que você faz. Você trabalha o mês inteiro, chega no final do mês, você vai lá e recebe. Você recebe algo pelo que você fez, e é exatamente isso, só que eu e você, nós temos esse salário. E qual é o salário? A morte. Só que talvez eu sei que muitos que estejam aqui possam falar assim, mas eu sou de uma igreja, eu ajudo pessoas, eu sou uma pessoa boa, eu vou lá e eu até ajudei uma velhinha a atravessar a rua um dia, eu faço coisas boas. É por isso que a Bíblia mesmo diz, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, porque todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Vocês conseguiram entender? Eu e você não fazemos nada do que é bom, e por não fazer nada do que é bom, nós estamos condenados. Só que se você pensa assim como eu, quando eu vejo essa cena, eu falo assim, isso daqui é injusto. Porque você não escolhe ao nascer, se você vai ser condenado ou não, se você vai fazer coisas erradas ou não, você já tem uma natureza que te induz a fazer o que é errado, e isso é injusto. E para explicar sobre isso daí, eu vou usar um pouquinho de outro tema que nós já falamos aqui, sobre o Culpa das Estrelas. Eu não sei se todos puderam participar, mas depois qualquer coisa você assiste no YouTube. Lá nós vimos que a culpa do mal teve um porquê. Existiu uma guerra cósmica. E ao acontecer essa guerra cósmica, a origem do sofrimento, nós vimos isso, e John Green acertou no nome do seu livro, A Culpa das Estrelas, é realmente a culpa é das estrelas, as estrelas que caíram do céu. De forma proposital, até eu uso a mesma imagem que eu usei naquele dia. O sofrimento existe no mundo por causa das estrelas que caíram do céu. Mas o que tem a ver comigo e com você nascermos, então, pecadores? Por isso, eu gostaria de explicar como o mal surgiu nesse mundo. Essa é uma história muito conhecida, eu tenho certeza que você já deve ter ouvido em algum lugar, mas eu gostaria que você prestasse atenção em algumas coisas. Deus ele estava criando o mundo. Acontece uma guerra cósmica. Aí o diabo ele é expulso. Para onde ele vai? Olha o que Deus faz. E olha que interessante. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem. De toda árvore do jardim você vai comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não coma, porque no dia que você comer dela você certamente vai morrer. Presta atenção em algumas coisas nesse texto. Deus, ele agora tinha acabado de ter uma guerra, ele expulsa o diabo, e aí ele vai colocar o diabo aonde? Algumas pessoas quando leem esse texto falam assim, Deus ele criou uma árvore ali no meio para fazer uma prova de fidelidade para o ser humano. Mas que raio de Deus é esse? Porque ele já sabia o resultado. Então por que ele coloca uma árvore só de prova? Ele não colocou uma árvore como prova de fidelidade, ele colocou uma árvore, por quê? Para proteger o ser humano. E aí ele olha e fala assim, você pode comer o que você quiser, mas lá você não vai. Por quê? E presta atenção nessa palavra. No dia em que você comer, você vai morrer. É no dia. É naquele dia. Não é amanhã, não é depois. E o que aconteceu? Vocês devem conhecer a história. E a Bíblia relata. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Eva começa a passear e ela conversa com ele. E assim, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim, nós podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morra. Então a serpente disse à mulher, é certo que você não vai morrer, porque Deus sabe que no dia em que você comer dela, os seus olhos vão se abrir, e como Deus você será conhecedora do bem e do mal. Agora veja bem, alguém aqui já viu um animal falar?
Imagine que você chega em casa, não sei se você tem um gato, um cachorro, alguma coisa, tirando o papagaio, né? O papagaio fala às vezes, né? Na verdade não fala, ele repete o que a gente ensina para ele, né? E às vezes ele repete algumas palavras que não são muito legais. Imagine que você chega e de repente você olha para o seu gato começa a falar com você. Para Eva também foi novidade. Ela chegou e Eva começou a conversar com ela. E como foi a tentação? Eu gostaria de deixar um pouquinho mais contextualizado, para vocês perceberem que não foi tão fácil. Imagine aquela torta de maçã bem gostosa com canela. Por que eu estou usando a torta de maçã? Porque muitas pessoas acreditam que a tentação foi com a maçã. Isso nós não temos relato, mas é só para ficar um pouco mais dinâmico. Então, Eva está passeando, de repente a serpente olha para ela e fala assim, Eva... E ela olha, ela se assusta com aquela situação, nunca viu uma serpente falar. Ela chega perto, e aí a serpente está dando aquela bocada assim. Quer um pedaço? Eva fala assim, não, eu não posso, porque Deus falou que no dia que eu comer eu vou morrer. Mas Eva, come porque no dia que você comer você vai ser que nem Deus, você vai conhecer as coisas. E aí Eva falou assim, não, eu não posso comer. E aí eu imagino qual foi o golpe final para o diabo convencer Eva. E é um golpe final que a gente usa com qualquer mulher. Eva, come, não, eu não vou comer. Eva, come, não, eu não vou comer. Eva, come porque emagrece. Ah, então me dá aqui, né? Aí ela comeu. Obviamente não foi isso, mas o que acontece? Vendo a mulher que a árvore era boa de se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. Só que ela também deu ao seu marido e ele comeu. Depois de Eva ter comido do fruto, ela vai lá e oferece para o seu marido. E essa é uma das histórias bem interessantes da Bíblia. Adão, ele vai lá, ele come do fruto, e quando eles comem do fruto, eles percebem que estão peladão, e você já deve ter visto aquelas fantasias de Adão e Eva, onde o homem coloca aquela, sabe, folha de samambaia e tal, a mulher coloca, sabe, já viram esse negócio, né? Então, eles ficam daquela forma, e aí eles ficam tudo daquele jeitão, peladão, e ficam se escondendo de Deus. E aí Deus vai atrás dele. Isso está em Gênesis 3, versículo 8 em diante. Gênesis procura o homem, porque é sempre Deus que procura o homem, não é a gente que procura Deus. E aí ele começa a conversar. Ele chega para Adão e fala assim, Adão, o que você fez? Aí o que Adão faz? Não fui eu, foi culpa dela. Aí chega para Eva, Eva, o que você fez? Aí sabe o que Eva fez? Espera. Eva, você comeu da fruta? Aí você não me entende mesmo, né? Eva, por que você está chorando? Eu não sei. É brincadeira, não foi desse jeito. Ele pergunta para Adão, Adão, o que você fez? Não, foi a Eva. Pergunta para Eva, Eva, o que você fez? Não fui eu, foi a serpente. Eles estavam tirando a culpa deles mesmos e colocando a culpa em quem? Eles estavam colocando a culpa em seres que foram criados por Deus. Sem eles perceberem, eles estavam culpando quem na história do pecado? A Deus. Só que o que acontece? Deus, ele olha para eles e fala assim, mas peraí, a gente combinou algo. A gente combinou que se você comesse, você iria morrer. Você lembra? Lembro. Mas você quer morrer? E aí eu fico imaginando essa conversa com Deus. Eu imagino Adão começando a chorar, falando, mas Deus, eu não quero morrer. Só que é interessante, que aí fica uma dúvida. Ele morreu ou não morreu? O texto fala assim, ó. Vou repetir, o texto fala assim, ó. Deus, ele fala, no dia que você comer, você vai morrer. O diabo olha para ele e fala assim, ó, pode comer que você não vai morrer. Adão morreu ou não morreu? Olha o que diz o texto. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos, e aí ele morreu. Espera aí. Deus falou, no dia que você comer, você vai morrer. E aí a serpente, o diabo falou, você não vai morrer. E quando você olha para esse texto, você fala assim, Deus mentiu. Porque Deus falou que ele iria morrer, e Deus não pode mudar, Deus não pode voltar atrás. Quem mentiu? O que aconteceu naquele dia? Eu imagino a conversa, e Deus chegando para Adão e falando assim, Adão, você merece morrer. E aí Adão ia falar, mas eu não quero morrer. Mas então, alguém tem que morrer. E aí eu imagino Deus olhando para eles e falando assim, então tá bom, se você não quer morrer, eu vou morrer no seu lugar. E naquele dia, Deus morreu. Vocês sabiam disso? No dia em que entrou o mal nesse mundo, Deus morre. Como assim? Não foi depois de Jesus? Como que isso acontece? Olha que interessante esse texto, Gênesis 3, 21. Olha só. Perdi o texto. Achei. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles
para Adão e sua mulher e os vestiu. Veja, se existe pele, significa que existe uma morte, obviamente. Mas pastor, o que tem isso aí tudo a ver com a minha vida? Porque Adão e Eva pecaram, eu não tenho nada a ver. O problema é o seguinte, quando nossos pais decidiram pecar, Adão e Eva, eu e você, nós já nascemos com defeito de fabricação. Nós nascemos com uma natureza chamada natureza pecaminosa. E ao você nascer com a natureza pecaminosa, você está condenado à morte. Só que naquele dia que eles comeram, Deus ele falou assim, alguém tem que morrer, e eu vou morrer. A partir daquele momento, um cordeiro começou a morrer no mundo, simbolizando alguma coisa que iria acontecer no futuro. Se você for abrir o Antigo Testamento, você vai perceber isso em diversas vezes. Alguém vai lá, faz errado, ele vai lá e faz o quê? Ele mata o cordeiro. Alguém vai lá e faz alguma coisa e ele mata o cordeiro. Até que um dia chega Jesus e João Batista reconhece ele. E ele fala algo que até nossos amigos, irmãos católicos, eles falam. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles reconheceram que Jesus era o verdadeiro cordeiro. Jesus é o cordeiro. A injustiça de que eu e você não temos uma opção de sermos ou não pecadores, agora era compensada com outra injustiça. A morte do justo, daquele que não fez nada de errado. Por isso, um dos textos mais conhecidos e mais bonitos da Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas talvez você esteja perguntando assim, mas espera aí, você falou que essa história é parecida com Prison Break. Onde que ela é parecida? Em Prison Break, quem vai salvar alguém é o irmão. Olha que interessante esse texto. Por essa razão era necessário que ele, Jesus, se tornasse semelhante a seus irmãos, em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Em outro texto mais conhecido, Jesus fala, pois quem faz a vontade de meu Pai que estás no céu, esse é meu irmão. Jesus ele seria como um irmão mais velho, que vai te proteger no momento onde você mais precisa. Os meus irmãos que estão presos, quando eles eram pequenos, eles enfrentaram uma situação muito ruim no colégio. Tinha um rapaz mais forte que roubava todos os dias a merenda deles, o lanchinho. E um dia eles convidaram o irmão mais velho para dar um jeito no negócio. E aí eu lembro que eu cheguei no colégio e meus irmãos falaram assim, agora eu quero ver, esse é meu irmão. Naquele momento ele já ficou com medo. Quem não ficaria? E eu falei, você nunca mais mexe com meus irmãos, não fiz nada. Mas a partir daquele momento, ele realmente nunca mais fez nada. Ele se assustou só pelo poder da palavra. Nunca mais mexeu com meus irmãos. E meus irmãos lembram disso até hoje. Você nos protegeu no momento em que a gente precisava. Jesus é nosso irmão mais velho, que ele veio a esse mundo para nos proteger. Só que ao contrário de Michael, ele não fez nada de errado para ser preso, mas ele também veio até a nossa prisão, ele pegou a sua condenação e ele pagou a sua condenação para que você seja livre. E o que eu acho mais interessante na história, tanto de Jesus quanto de Michael, é que eles conseguem fazer essa libertação. Por mais que a gente lê o texto de Romanos, que o salário do pecado seja a morte, mas existe agora o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, e Cristo Jesus. Por isso Jesus, ele morreu para conceder a liberdade, para mim e para você. Mas não é apenas aquela liberdade de agora eu posso fazer o que eu quiser, eu posso dormir até a hora que eu quiser, eu posso comer o que eu sempre quis sem engordar. Isso não é liberdade, isso é libertinagem. Jesus ele veio trazer a verdadeira liberdade. Qual liberdade? A liberdade de estarmos livres de uma condenação que vai nos levar até a morte. Alguns podem falar assim, mas eu não sou escravo, eu já sou livre. Foi a mesma pergunta que fizeram para Jesus e ele falou, e conhecerão a verdade libertará vocês. E eles responderam, nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? E aí Jesus respondeu, eu digo para vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Jesus é o meu e o seu libertador. E uma das coisas mais impressionantes na história de Prison Break
é que para Michael conseguir resgatar o seu irmão, ele faz uma tatuagem. E nessa tatuagem está ali o caminho para a fuga. Para o resto da vida, Michael levaria aquela tatuagem, para mostrar para as pessoas, foi por causa dessa tatuagem que eu salvei o meu irmão. O interessante é que Jesus também carrega marcas. E marcas para que ele vai levar para o resto da vida, porque ele escolheu salvar você. Um profeta messiânico diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele mesmo carregou o nosso sofrimento. E nós ficamos pensando que ele estava sendo castigado por Deus por causa dos seus próprios pecados. A verdade, porém, é essa. Ele foi ferido por causa de nossos pecados. O seu corpo foi maltratado por causa de nossas desobediências. Ele foi castigado para que nós tenhamos a paz. Saiba numa coisa, por mais que você não goste, você merece morrer. Eu mereço morrer, porque nós gostamos de fazer o que é errado. Se a gente tem uma oportunidade, eu vou fazer sexo com ela mesmo. Se eu tenho uma oportunidade, eu vou ficar loucão mesmo, eu vou na balada, não dá nada, minha vida é minha vida. Eu e você, nós merecemos morrer. Só que Deus olha para nós com misericórdia. Ele envia seu Filho para nos salvar e nos resgatar. Hoje eu tenho um convite mais do que especial para vocês. E eu vou até pedir uma gentileza, eu vou demorar um pouquinho mais esse final. E o convite é o seguinte: você está condenado e você só tem uma escapatória dessa prisão. Se você quer escapar da prisão, se você quer se ver livre da condenação, você precisa apenas aceitar o que o seu irmão mais velho fez por você. Você precisa aceitar Jesus como teu libertador e como teu salvador. Só que eu gostaria que você fizesse isso hoje, falando para ele assim: eu aceito. Eu gostaria que você tomasse uma decisão ao lado dele. Indiferente de denominação, você precisa aceitar Jesus como salvador da sua vida. Ele está com as marcas até hoje, porque ele decidiu morrer por mim e morrer por você. Por isso eu gostaria de perguntar, se você o aceita como salvador da sua vida. Ah, mas eu já aceitei. Cada dia eu aceito de novo. Se você aceita Jesus como salvador da sua vida, eu gostaria que você se manifestasse. Aonde você está, fique em pé. Isso é uma prova de gratidão que você está falando para ele. Eu não merecia, eu estava condenado, mas o Senhor veio me resgatar. Por favor, fique mais um pouquinho aqui, por favor. Se você porventura está vindo no Cancela e gostaria de aprender mais um pouco da Bíblia, fique até o final, eu tenho um convite mais especial para vocês. Se você quer aprender mais a Bíblia, nós temos outras oportunidades. Você pode vir amanhã no Nada a Ver, às 19 horas, que fica na classe oval. Você pode me procurar, eu vou até você para explicar. Quem sabe você não conseguiu entender direito esse plano, eu vou até vocês. Mas eu gostaria de fazer um convite um pouco maior. Todas as vezes, quando nós temos o programa Cancela, a gente dá uma ficha para vocês. Só que dessa vez eu não gostaria de fazer um convite para você apenas aceitar e estudar a Bíblia. Eu gostaria de convidar você a realmente demonstrar que você é agradecido porque Jesus fez algo por você. E se você ama esse Jesus, você vai querer obedecê-lo. E existe uma coisa que ele pede para que nós, como discípulos, façamos: amar o próximo e amar a Deus. Se você quer demonstrar um pouco de amor por Jesus, eu gostaria de convidar você para uma ação que nós iremos fazer no próximo mês. E a nossa ideia é impactar de alguma forma a nossa cidade. Eu não sei se você conhece esse projeto chamado Street Store. Ele foi feito em mais de 130 cidades espalhadas por todo o mundo. E a ideia é devolver a dignidade das pessoas que não têm condição de comprar uma roupa. Quem sabe existem pessoas que você conhece que nunca conseguiram entrar numa loja. Então nós temos um objetivo agora. O nosso objetivo é abrir uma loja de rua, onde nós vamos devolver a dignidade para essas pessoas. E para isso eu gostaria de contar com a sua ajuda, fazendo duas coisas bem simples. A primeira, no próximo Cancela, traga uma doação de roupa. Nós vamos abrir uma loja e o nosso alvo é conseguir 50 mil peças de roupa. Atender cada pessoa com 5 peças, ou seja, nós queremos mudar a vida de 10 mil pessoas na nossa cidade. Sabe por quê? Porque eu, junto com a minha comunidade, nós estamos cansados de ficar reclamando que ninguém faz nada para melhorar a nossa cidade, que ninguém faz nada para viver o cristianismo. Aí nós decidimos, nós vamos começar a viver isso aí. E eu gostaria de convidar vocês, porque uma coisa é a gente impactar a cidade com 80, outra coisa é a gente impactar com a cidade com essa multidão que está em pé e aceitou Jesus como seu Salvador. Por isso eu queria convidar você para participar nesse dia.
Se der tudo certo, a prefeitura aceitar o convite, o apelo, eles já estão nos apoiando, nós vamos fazer depois do Cancela, no próximo Cancela, no domingo. Talvez a gente tenha que adiar por causa deles. Mas já vinha preparado no próximo Cancela trazendo roupa. Se você conhece alguém, vai atrás da pessoa. Se você trabalha em uma empresa e tal, coloca uma caixa e fala, nós vamos fazer street store, nós vamos mudar a Hortolândia. Porque as pessoas precisam conhecer um pouco do amor de Cristo que você já conhece. Se você aceita esse desafio, agora é com você que eu estou falando. Se você vai doar roupa, se você quer até ajudar a gente na organização da loja, a gente precisa de ajuda. Imagine atender 10 mil pessoas. O papelzinho que você recebeu, como nós estamos em muitas pessoas, você não precisa levantar e entregar. Você vai fazer o seguinte, você vai deixar em cima do banco. Nós vamos recolher, vamos entrar em contato com você para te dar mais informações. Se você não quer participar e você não é obrigado, leve o papel com você. Se você quer estudar mais a Bíblia, pega o papel, entrega para alguém de vermelho e fala assim, eu queria estudar mais a Bíblia ali com o pastor e tudo e tal. Eles vão entregar para mim. Agora, se você quer participar dessa ação e você quer se comprometer com ele, para nós impactarmos de verdade na cidade, deixa o papel em cima do banco agora. Pode deixar. Pode deixar. Você pode trazer 1, 2, 3 peças. Lembrando, nós vamos doar para alguém. E se é uma loja, precisa estar bem aparentável. Então traga roupa limpinha, lavadinha, bonitinha, para realmente fazermos a diferença. Deixe em cima do banco. Depois nós vamos recolher e vamos entrar em contato com você. E no próximo Cancela eu gostaria de fazer um desafio. Cada um trazer uma peça de roupa. Não é obrigatório. Se você chegar aqui sem roupa, você vai entrar do mesmo jeito. Mas se você conseguisse fazer isso daí, seria legal. Combinado então? Já se prepare e ponha no seu calendário. Agora eu gostaria de fazer uma oração com vocês. E ao orar, como eu tenho o costume de fazer, em certo momento eu vou falar que nós queremos fazer um compromisso com Deus, e se você aceita esse compromisso, eu vou pedir para que você se manifeste levantando a sua mão. Ninguém vai estar olhando, porque nós vamos orar de olhos fechados. É um compromisso que você faz com Ele. Então feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por mais um programa Cancela. Hoje nós aprendemos o tema mais importante que precisávamos aprender aqui nesse programa, que foi o plano da salvação. O que o Senhor fez para nos salvar. Não uma história de ficção como Prison Break, mas uma história real. O Senhor envia o nosso irmão para vir até nós. Ele tem até hoje as suas marcas pelo que Ele fez, porque Ele nos libertou dessa prisão. Porque agora, se o aceitamos, Ele pode nos tornar livres. Não livres apenas de coisas quaisquer. Ele quer nos tornar livres da condenação do pecado. Hoje, todos ficaram em pé, demonstrando que o aceitam como seu Salvador. Mas talvez, Senhor, existam algumas pessoas aqui que Ele não tomou uma decisão mais firme ao teu lado. Às vezes Ele pode estar vindo aqui no Cancela, mas no dia a dia Ele não tem feito nada na sua vida. É para essa pessoa que eu gostaria que o Senhor incomodasse nesse momento. Existem pessoas aqui que não aceitaram de forma completa, total. E se você é essa pessoa, eu gostaria que você fizesse um compromisso com Cristo. Ninguém está olhando, só o Senhor está olhando a nossa oração. Para essa pessoa que não se comprometeu com Cristo de forma completa e é agradecido por que Ele fez, se comprometa agora com Cristo, levante a sua mão. Essa pessoa, Senhor, que está levantando a sua mão, se comprometendo contigo, é uma pessoa que quer fazer as pazes com o Senhor e agradecer pela liberdade em Cristo Jesus. Eu peço a tua bênção sobre ela e que o Senhor esteja ajudando a andar nos seus caminhos. Que o Senhor esteja abençoando, para que essa decisão que foi tomada hoje, ela não seja desfeita. Por todos que ficamos em pé, eu peço que o Senhor também nos ajude, porque nós somos agradecidos pelo que Cristo fez por nós. Nos ajude a demonstrar isso em nossa vida para as pessoas que estão ao nosso redor. Eu peço a tua bênção sobre cada um que está aqui presente, sobre os seus familiares, e que o Senhor continue nos abençoando e realmente nos ajude a impactar a nossa cidade. No mês que vem queremos fazer uma grande ação e queremos que o Senhor esteja junto conosco. Nós pedimos a tua bênção sobre esse projeto, sobre esse sonho maluco, e peço a tua bênção sobre cada um aqui presente. Oramos em nome de Jesus. Amém.